Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Marcos Braz pede desculpas à entregadora e faz acordo para encerrar o processo na justiça. Jogador especulado no Flamengo rescinde contrato e fica livre no mercado. Flamengo vence Botafogo em jogo arrastado, mas não convence. Outro grande ídolo da nação pode estar deixando o mais querido brevemente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Ganhamos, é o que importa, mas é preocupante. O Flamengo ontem, como no domingo contra o Vasco, não jogou nada. Foi o famoso arame liso, cerca, mas não machuca ninguém. Até que começou bem, encurralando ali o Botafogo em seu campo, defensivo, mas aos poucos foi caindo de produção e o jogo equilibrou com o Botafogo, tendo aí a melhor chance no primeiro tempo num chute a queima-roupa do Tiquinho Soares, que o goleirão Rossi fez uma grande defesa e o Fabrício Bruno aí no rebote botou para escanteio. Eu vi dali em diante um time previsível, com nítida preocupação de fazer gol bonito, toquinhos para o lado, muitos toquinhos, sem jogadas ensaiadas, com muitos toquinhos ineficientes e sem arrematar ao gol, que é o principal. É bem verdade aí que o Botafogo veio para jogar no contra-ataque, explorando a velocidade do estreante Luiz Henrique. A verdade é que o Mengão venceu, mas não convenceu. Jogou um futebol arrastado e sem criatividade nenhuma. É preocupante ver um time com orçamento que tem 25 milhões de reais de folha salarial criar tão pouco numa partida em que começou com um meia cerebral e outro grande dinamismo, além de um coringa de técnica refinada e um volante box-to-box dotado de muitas qualidades. Por outro lado, pessoal, é preciso fazer umas ponderações aí. Uma delas é que o jogo contra o Botafogo foi apenas o quarto jogo do De La Cruz como titular do Mengão. E outra é que a equipe atuou 4 vezes no intervalo de 11 dias, com direito a viagem desgastante e mudança de fuso horário. A entrada do De La Cruz fez o time mudar de configuração em relação ao sistema utilizado pelo Tite nos 12 jogos em que dirigiu o Flamengo em 2023. O estilo do uruguaio é completamente diferente do ponta-direita Luiz Araújo, que entrou no seu lugar no segundo tempo e mais uma vez não acrescentou nada. Outra ressalva importante é que o Flamengo não teve pela frente uma equipe qualquer, Trata-se de um bom time que esteve perto de conquistar o último brasileiro e que entrou forte no mercado em 2024. Trouxe, inclusive, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, o ponta-direita Luiz Henrique, que, por sinal, não se criou no jogo de ontem. É preciso ser realista, o Flamengo teve uma atuação apática, indolente no primeiro tempo, principalmente as melhores chances foram do Botafogo. O Rossi foi providencial numa delas, num chute a queima-roupa do Tiquinho. O 4-1-4-1 do Tite não funcionou nada. O De La Cruz, muito aberto pela direita, parecia um tremendo desperdício. Daquela faixa do campo, até que ele conseguiu bons passes na entrada da área, mas nunca esteve próximo dos atacantes ou em condições de arriscar arremates de fora da área, que é o seu forte. O Arrascaeta, por sua vez, errava muitos passes bobos e, além disso, chamou atenção a quantidade de vezes em que ele perdeu a posse quando estava em progressão contra a meta adversária. Os defensores lá do Botafogo deslocavam-se mais rápido e chegavam primeiro que ele e o desarmavam com facilidade. No segundo tempo, o jogo não foi diferente, continuou aquele joguinho mequetrefe, se arrastou novamente, inclusive com vaias das duas torcidas.
sem criatividade dos dois times que pareciam já conformados com o xoxo 0-0. Nos acréscimos, o Ayrton Lucas fez um bom cruzamento para a área e o Léo Pereira, o Carolino, subiu bem e marcou de cabeça o gol da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Botafogo, salvando o time como fez no domingo passado contra o Vasco. E dali Léo! Com o resultado, o Flamengo chega a 12 pontos, ultrapassando aí o Botafogo, que assumiu aí a terceira colocação, e o Flamengo ficou em segundo. O Botafogo permaneceu aí com 11 pontos. As duas equipes podem ser ultrapassadas, né, dependendo aí dos resultados das partidas de hoje. O Flamengo volta a campo no sábado de Carnaval para jogar contra o Volta Redonda, em jogo atrasado da terceira rodada. Vamos dar uma analisada aí jogador por jogador. Essa é a minha opinião. Rossi fez uma excelente defesa no primeiro tempo num chute a queima-roupa do Tiquinho, que evitou o gol do Botafogo. Foi bem na saída com os pés e teve uma boa atuação. Nota 7 por essa grande defesa. Varela discreto mais uma vez, pouco foi a linha de fundo e foi substituído no segundo tempo. Nota 5. Wesley entrou no lugar do Varela e foi um pouquinho mais agressivo, nota 5,5. Fabrício Bruno, uma outra boa partida, bom nas bolas altas e nas saídas para o ataque, nota 6. Léo Pereira mais uma vez salvou o Flamengo com um belo gol de cabeça nos acréscimos e fez a partida muito boa e segura, nota 8. Ayrton Lucas estava voltando de uma gastroenterite e talvez por isso ele tenha tido uma atuação discreta, subiu pouco ao ataque. Fez um bom cruzamento no final para o Léo marcar o único gol da partida, nota 6. Pulgar errou uma bola na defesa que quase complicou, mas no geral ele teve uma boa atuação, nota 6. O Gerson errou muitos passes ontem e foi lento em algumas arrancadas do time. Talvez tenha sido uma das piores partidas dele nessa temporada. Eu dei nota 5. Arrascaeta errou passes bobos e não foi aquele Arrascaeta que a gente está acostumado a ver. Parecia meio cansadão ali no final, nota 5. De La Cruz, ele foi sacado novamente e não gostou, olha a cara dele. Quando estava bem no jogo, puxava contra-ataques e teve aí uma atuação no primeiro tempo muito boa, mas deu uma caída no segundo, mas não era para ser substituído, na minha opinião. Nota 6. O Luiz Araújo, né, entrou em seu lugar e não acrescentou muita coisa. Corre, mas não é efetivo, né? Eu dei nota 5 para ele. O Pedro, né, muito bem marcado, fez muito pouco e não brilhou como a torcida esperava. Né, apanhou também bastante, né? Vamos combinar, nota 5. O Gabigol entrou no seu lugar, fez uma boa jogada logo ali no começo da sua entrada, mas foi só, parece que está sem confiança, nota 4. Cebolinha fez uma partida também discreta, não repetiu as suas últimas boas atuações, nota 5. Bruno Henrique também entrou em seu lugar e tentou algumas jogadas de linha de fundo, mas sem brilho, meio sem vontade, nota 4. O Tite ainda está devendo uma equipe mais compacta, mais vertical, mais jogadas ensaiadas. Com a sua postura posicional, ainda não conseguiu fazer o time do Flamengo rodar, apesar de estar ganhando aí e estar invicto. Nota 5. E para o time eu vou dar nota 6 pelo primeiro tempo mais dinâmico e, é claro, pela vitória, 3 pontos. Aí eu te pergunto, qual a nota que você dá para o nosso time? Coloca aí. O caso envolvendo a briga do Marcos Braz e Leandro Campos, entregador e torcedor do Flamengo, foi encerrado na Justiça depois de um acordo entre as partes. A informação foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pelo GE.com, que apurou aí os detalhes. O Marcos Braz e o Leandro se reencontraram na última terça-feira no escritório de Rafael Matos, advogado do dirigente, no Rio de Janeiro. O entregador compareceu acompanhado da sua mãe e da sua advogada Anne Luíse de Oliveira e aceitou o pedido de desculpas e não quer mais se pronunciar sobre o assunto. O Leandro teve o pedido de desculpas do Marcos Braz aceito. Ele não quer mais conversa sobre esse assunto e, por isso, não vou dar continuidade ao processo e também não vou dar início à ação na área civil com pedido de indenização, explicou lá a sua advogada. O GE também apurou que o Leandro vai ter direito também a uma indenização extrajudicial.
O valor foi mantido em sigilo e, com isso, abriu mão da ação civil por danos morais e também da representação criminal pelo artigo 129 do Código Penal, que fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A primeira audiência estava marcada para o dia 27 de fevereiro. Por sua vez, o Braz abriu mão do processo que pretendia enquadrar o Leandro no artigo 147 do Código Penal, que fala em perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A reportagem do GE tentou contato com o Braz para comentar o caso, mas ele não quis papo e não atendeu as ligações. Além do processo na Justiça, o Braz também se livrou do risco de suspensão feito por um grupo de 5 associados dentro do clube. A Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos do Flamengo, em decisão proferida nesta terça-feira, negou por unanimidade e arquivou a representação contra o Cartola. Agora, outro grande ídolo da nação pode estar deixando aí o Flamengo, que pouco a pouco vê o lendário time de 2019 se desfazendo. Isso porque, segundo a apuração do portal Fichas da Espanha, o atacante Gabriel Barbosa, também conhecido aí como o Gabigol, volta a chamar a atenção do futebol europeu. A fonte confirma que o Gabigol está na mira do Crystal Palace da Inglaterra e pode, já nos próximos dias, fazer uma proposta pelo jogador. Vale ressaltar que, segundo o perfil Sou Rubro-Negro de Coração, o Rodolfo Landim, presidente do Mengão, revelou que não tem planos para renovação com o jogador. Diante disso e do fato do Crystal Palace ser liderado pelo John Textor, que possui um ótimo relacionamento com o Flamengo, a saída do Gabigol não é impossível. E quem sabe o amigo do Landim não dê uma ajudinha ao Flamengo para que o jogador não saia de graça em junho, porque o Flamengo pagou por ele em 2019 16 milhões de euros. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você ajudou o canal demais, valeu! O mercado de transferências do futebol segue a todo vapor e dessa vez a novidade fica por conta de um jogador especulado no Flamengo nos últimos dias. Trata-se do meia Igor Coronado, de 31 anos. Isso porque o atleta brasileiro rescindiu seu contrato com o Al-Ittihad da Arábia Saudita e agora está livre para assinar com outro clube. Nessa quarta-feira, o jogador e o clube da Arábia Saudita entraram em acordo e a rescisão deve ser anunciada em breve. Por isso, o empresário do Igor Coronado, o Rafael Brandino, afirmou, aspas, a situação teve uma reviravolta e hoje estamos caminhando para assinar a rescisão. A nossa ideia agora é uma transferência para o Brasil, fecha aspas. O Igor Coronado possuía vínculo com a Al-Ittihad até junho de 2025. No entanto, não vinha sendo utilizado pelo novo técnico Marcelo Gallardo, que já não, inclusive, o inscreveu para as próximas competições. Desse modo, os representantes do jogador desejavam a rescisão do contrato. Agora livre no mercado, o meia pode encaminhar o acordo com outro clube. O Corinthians, por exemplo, já prepara uma investida pelo jogador. E se o Flamengo quiser mesmo contratar esse jogador, vai ter que ser mais rápido. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Igor Coronado para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado, parabéns pela vitória, Mengão, pra cima dele!